Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria. É um prazer ter a sua companhia. Hoje a gente recebe aqui no estúdio Tatiane Maciel Gil Paschetti, ela que é advogada, assessora jurídica do Sindicato dos Municipários de Vacaria. Doutora Tatiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com todas as pessoas que conseguem visualizar, né, a importância do Diário de Vacaria para o nosso município, que de fato tem sido um meio de comunicação muito importante. Obrigado, doutora. Pessoal que está nos acompanhando, agradecendo, né, a visita da doutora Tatiane, fazemos um reconhecimento e de uma maneira muito especial a todos os professores do nosso município, falando não só dos municípios, mas também dos professores de todos os estados aí da nossa federação. Mas hoje, né, essa conversa vai ser muito conectada a um aspecto importante, né? Vamos falar da educação, sim, vamos falar de outros pontos importantes, mas queremos falar também sobre o aspecto da remuneração de um professor. Tati, se me permite, Claro. te chamar assim, com todo carinho, por muito tempo, né, tu vens trabalhado nessa questão tão importante, que é a questão de resgate, na verdade, a uma valorização do professor. Como foi essa caminhada até agora, Tati? Lucas, fazem 17 anos que eu trabalho como assessora jurídica do Sindicato dos Municipários de Vacaria. Ela é uma entidade que hoje ela tem 1.500 associados, dentre todos muito importantes, com características próprias, né, cada uma das funções, e a gente tem verificado que cada vez mais é uma preocupação não só da entidade, como da população como um todo, a valorização do professor, né? Nós sabemos da importância do profissional da educação, porque é a partir dele, né, dessa valorização, que a gente pode ter perspectiva de um futuro promissor para os nossos filhos, para os meus, para os teus, para os de todos nós, e são essas as pessoas que então vão fazer parte de todas as mais diversas profissões que nós temos no nosso município e no nosso país, né? De uma maneira especial, estamos todos, eu acho que muitos conscientes de como o professor é importante para as nossas vidas. Não existe sequer um médico que não tenha sentado em algum dia numa sala de aula, né, e tenha tido um professor para tornar todo o conhecimento acessível. E quando, mais uma vez, quando tu aceitou esse convite, eu fiquei muito feliz por isso, porque de um tempo para cá, né, eu não sei se eu estou errado, eu vou dizer o que eu me recordo. Os professores, em um passado não tão distante, eles tinham uma remuneração diferente. Eu tenho a impressão que isso mudou. Isso eu estou certo disso, Tati? É uma realidade. Sabe, Lucas, que a gente até brinca, né? Que antigamente, assim, as pessoas de um pouco mais de idade, não tanta idade assim, elas costumam dizer, antigamente era status casar com uma professora. E, de fato, a gente ouvia isso. Hoje, infelizmente, a gente tem visto uma realidade bem diferente. Os jovens, cada vez menos, tendo interesse em trabalhar na área da educação e do magistério. E isso eu penso que se deve muito à questão remuneratória. Infelizmente, essa é a nossa realidade atual. Isso se completa, né? E temos diversas formas de evidenciar isso que tu está falando, né? Temos o acesso, parece que a parte mais, digamos que assim, mais operacional, que é, vamos construir um campus, vamos construir uma universidade, vamos construir sala de aula, vamos colocar nessa sala de aula cadeiras, mesas. Parece que isso aconteceu com uma velocidade incrível. Mas parece que aquela pessoa que está ali fazendo, né, levando o saber, ela não acompanhou essa mesma valorização e parece que a conta chegou agora. Porque muitas vezes temos universidades com oportunidades de vagas, como aconteceu recentemente aqui no Instituto Federal, né, para ensinar as pessoas, para levar cursos aí de pedagogia, enfim, que não completaram sequer turmas, mesmo tendo professores, mesmo tendo vagas disponíveis. Um dos reflexos, com certeza, Tati, é a questão da remuneração. Exatamente. E isso é uma questão preocupante por quê, Lucas? Na realidade, nós temos uma lei, tá? A Lei Nacional do Piso do Magistério, que é a Lei 11.738 de 2008 ainda.
Então, ela não é uma lei recente. E essa lei ela é reajustada anualmente, né, com critérios próprios também estabelecido pela lei do Fundeb. E, na realidade, hoje, nós teríamos um piso para um professor, um piso básico para um professor de 40 horas de R$ 4.867. E aí, isso sem contar todos os avanços da carreira, né? Questão de tempo de serviço, de graduação, e isso direcionado a dependendo de cada esfera, né? Porque os planos de carreira, eles são ou municipal ou estadual, então eles são diferenciados. Mas, na verdade, este salário, ele não vem sendo cumprido, né? Infelizmente, não só no nosso município, temos algumas questões estaduais também, mas é uma realidade do nosso país. Sabe, Tati, eu sei que talvez não, provavelmente para muitas pessoas que estão acompanhando esse podcast, essa pergunta que eu vou fazer soe como uma pergunta óbvia, mas eu gostaria de fazer ela até para a gente ter esse registro. Existe diferença entre o salário do professor estadual e o professor municipal? Não deveria haver, né? De fato, ele existe, tá? Porque eles têm planos de carreiras diversos. Mas a lei, o básico, tanto de professor estadual quanto municipal, deveria obedecer à lei do piso nacional do magistério. E, infelizmente, essa não é uma realidade que se observa, né? Nós temos muitas diferenças. E isso é uma coisa, quando a gente fala nessa questão dessas diferenças que existem, né? A gente olha para um cenário que a gente pode dizer assim, é de Vacaria ou é, digamos que assim, de todos os municípios do Brasil? Como que tu enxerga isso, essa realidade existente? Nós temos uma problemática em relação ao piso de muito tempo, desde a data da implementação da lei do piso, infelizmente. Então, houveram muitas discussões, né? Essa questão já foi levada para o STF mais de uma vez, né? Houveram já 2 ADIs no STF em relação à constitucionalidade ou não da lei do piso nacional do magistério. E como eu costumo dizer sempre, Lucas, que direito não é matemática, né? Em matemática, 1 e 1 sempre vão ser 2. No direito, não. Depende muito de questões de interpretação, depende muito da questão jurisprudencial. E o que acontece? Embasado nisso, né, existem muitas discussões em relação ao pagamento ou não do piso, e isso não é uma realidade local, sim é uma realidade nacional. Nós temos esse problema no país inteiro. Tati, dá para a gente dizer que você é uma das pessoas que mais conhece, né, essa questão no município, desde de todos esses quase 20 anos aí que tu está envolvida com esse processo. Será que a gente consegue fazer uma linha do tempo do que de como que foi tratada essa questão para o município? Com certeza. Na realidade, nós temos então, em 2008, foi publicada a Lei do Piso Nacional do Magistério. Em razão dessas discussões, como eu já te relatei, de que se era constitucional ou não, a questão foi levada até o STF, que pacificou, então, o entendimento a partir de 2011. Em 2012, o município de Vacaria, houve uma alteração no plano de carreira do magistério. A partir dali, então, começou-se a se adequar e, em seguida, se começou a pagar o piso do magistério. Houve ali algumas... Isso em 2012? Em 2012 só houve... gente mais ou menos registrando as datas. O plano de carreira, em 2012, a alteração do plano de carreira. E aí, entre 2012 e 2014, ainda não se pagou o piso. Houveram diferenças no município, questões essas, à época, já judicializadas, né? Em 2015 até 2018, o município de Vacaria pagou o piso nacional do magistério. A partir de 2019, novamente começou a se dar um reajuste inferior àquele previsto pela lei do piso. Então, desde 2019, o município de Vacaria não paga o piso nacional do magistério. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, tá? O que acontece? Em 2020, houve uma emenda constitucional e essa emenda constitucional também houve, junto com ela, veio a alteração da lei do Fundeb, tá? E ali, então, a partir desta questão de alteração legislativa, iniciou-se novamente discussões se a forma de reajuste do piso ela era legal ou não. Essa questão, mais uma vez, foi levada até o STF e o STF disse que sim, que a forma de reajuste do piso ela obedece à legalidade. Mas, infelizmente, desde 2019 não vem sendo paga. Então, o que acontece? Isso são
diversas, para te dizer centenas de ações que foram judicializadas, o que infelizmente vem criando um passivo muito grande para o município de Vacaria. Trazendo então na linha do tempo, né? Eu recentemente até falamos sobre isso, eu acho que se encontramos na Câmara de Vereadores, mas estávamos falando de uma realidade que nesse início de ano existiu um reajuste, teve nova rodada de negociação. Qual que é o cenário do presente agora? O que acontece? Nós, então, com esse acumulado de defasagem em relação ao piso nacional do magistério, até dezembro de 2024, o município de Vacaria tinha perdas que acumulavam mais de 44%. Em 2025, houve novamente, porque é anual, o reajuste do piso, que ele importou no valor de 6,27%. O município de Vacaria, então, após negociações com a entidade sindical, concedeu um reajuste para os professores de 9%. Tá? Então, foi superior ao reajuste concedido no piso nacional do magistério. Por que disso? Porque nós precisamos começar a reduzir esta diferença que nós temos em relação ao piso nacional. Só para a gente deixar, até para uma questão assim de conjuntura, essa negociação, ela é uma negociação que ocorreu com a atual administração? É isso? Exatamente. E aí? Então, assim, o que acontece? A entidade, né, sindical, o SINVA, anualmente, então, nós temos a revisão geral dos servidores e, obviamente, também no caso dos professores, não deveria nem haver negociação. Nós deveríamos ter o pagamento do piso. Ponto, porque isso é lei, né? Assim como outras funções que existem no município, que existem previsão em lei federal, tem que ser pago aquele valor. Mas como nós temos, então, perdas acumuladas, a gente foi negociar com a administração, com a atual administração, com o prefeito André e também com o secretário de gestão, Igor. A nossa proposta inicial, enquanto entidade, foi que houvesse para os servidores, quadro geral de servidores, um reajuste de 10% e para os professores, o pagamento do piso. Recebemos, então, uma contraproposta da administração, que seria de 6% para os servidores e 8% para os professores. Então, a gente iniciou ali algumas tratativas, algumas ponderações, né? Especialmente em relação às questões de promessa de campanha da atual administração e da importância de valorização do servidor, né? Conseguimos avançar um pouco mais nessa negociação, chegando, então, a 8% para o quadro geral de servidores e 9% para os professores. E aí, por que a gente chegou também, assim, só te explicando por que a gente chegou nesses percentuais, assim, que a gente achou, vamos dizer assim, não o quadro ideal, mas acredito que nós avançamos bastante. O quadro de servidores, ele normalmente, ele é reajustado pelo IPCA. Esse ano o IPCA chegou a 4,97, eu acho talvez um pouco menos, vamos arredondar para 5. Né? Então, se nós tivemos um reajuste de 8%, nós tivemos 3% a mais do IPCA. Então, já compensando um pouco das perdas que os servidores também têm. Em relação aos professores, nós tivemos o reajuste do piso de 6,27%. Então, para 9%, nós temos uma diferença de quase 3%. Então, vamos dizer assim, o a mais que visa compensar as percas foi os 3% para ambas as categorias. Sabe que eu acho que isso todo é um processo que é uma construção, né? Vem se desenvolvendo porque todos nós gostaríamos imensamente que os professores fossem cada vez mais valorizados, porque sabemos que, além de toda a questão financeira dos próprios reajustes de IPCA e GPM, né, e todos os indicadores que apontam, né, como é necessária essa restituição, né, que eles recebam um valor maior, as dificuldades sociais também são grandes, né? Os professores têm enfrentado problemas muito sérios. E uma das coisas que me chamou bastante atenção recentemente, até foi colocado na Câmara de Vereadores, eu não sei se isso ainda está no estágio muito preliminar, mas eu gostaria de levantar isso, se a gente consegue falar um pouquinho. Numa das últimas sessões agora, que a gente teve lá um início de mandato, então faz uma janela de fevereiro, retorna os trabalhos em março. O vereador, se não me engano foi o vereador Maurão, colocou que os valores residuais, na verdade, do orçamento do ano, possam retornar, né? Isso possam retornar para, digamos que assim, para
reduzir essa diferença de valor. É mais ou menos isso? Tu chegou a se inteirar dessa situação, Nath? Sim, a gente estava presente nessa sessão, então, assim, muito interessante a proposta feita pelo vereador, no sentido de que as sobras, vamos dizer assim, anuais da Câmara de Vereadores, que sejam destinadas para o pagamento do piso. Quando elas são destinadas, retornam para a administração, em tese, pode dar o destino que achar conveniente, claro, ressalvadas as limitações legais, né? E, segundo o vereador, já teria conversado com o nosso prefeito de que, se isso for repassado com esta finalidade, que a administração, sim, vai repassar para os professores. Então, isso se de fato acontecer, nós teríamos em 2 anos, talvez pouquinho mais, nós teríamos então eliminado a diferença entre o piso municipal do magistério e aquele previsto pela lei federal. Perfeito. Tati, com toda essa tua experiência, será que a gente pode... eu sei que isso seria uma hipótese, mas que cenário hoje tu olha para frente e diz assim, a gente pode chegar lá dessa maneira? Tu consegue imaginar um caminho para que a gente construa uma remuneração melhor para os professores? Passa pelas tuas ideias? Sim, eu acho que isso é possível. E a gente já, inclusive, a entidade já apresentou uma proposta para a administração municipal nesse sentido. Então, logo após a aprovação desses 9%, a categoria, então, se reuniu e, nesse momento, então, a entidade apresentou uma proposta que tem em mente, que foi aprovado por unanimidade pela categoria. Que proposta é essa? Com esse reajuste de 9% que nós tivemos neste ano, nós ainda temos percas que acumulam 41%. Elas são realmente bastante expressivas. Mas a atual administração tem 4 anos, né? Então, nós temos aí um período novinho para construir uma nova história. E aí, qual que foi a proposta indicada e apresentada pela entidade? Que a gente possa diluir essa diferença de 41% nesses 4 anos. Então, nós vamos ter pouco mais de 10% anual, dividido em 2 parcelas ainda. Uma por semestre, de 5 e alguma coisa por cento. E aí, com isso, no final dos 4 anos, a atual administração teria implementado a integralidade das diferenças do piso. Claro que nós não podemos esquecer que anualmente o piso tem um novo reajuste. Então, a administração deve conceder este reajuste anual, além do pagamento desses percentuais atrasados que estão da defasagem do município, né? Então, assim, a gente entendeu que isso seria uma forma de diluir, nós não vamos impactar em uma única parcela o orçamento. A probabilidade sempre é que anualmente haja um acréscimo no orçamento municipal. Então, assim, embora isso vá sendo de forma cumulativa, né? Então, no primeiro ano eu vou ter 10%, no segundo ano, no total, já são 20%. Mas a probabilidade é que a renda, né, o orçamento do município evolua, aumente, então vai ser possível absorver essa entrada. E sempre considerando também que o pagamento do magistério, ele tem verba própria, né, que ele é repassada pela lei do Fundeb. Então, nós sabemos que existe isso. Obviamente que existem outros limitadores legais, mas nós entendemos que diluindo isso nos 4 anos é possível, não é uma utopia. E ainda, agregado a essa proposta, né, que de repente a gente consiga que ela seja de fato colocada em prática do vereador Mauro, eu acredito que em menos tempo ainda nós vamos conseguir o implemento do pagamento do piso nacional do magistério para os professores de Vacaria. Que bacana, pá. Tati, eu queria te dar realmente, assim, te dar os parabéns pelo teu trabalho. A gente vê que é uma pessoa que está totalmente dedicada, né, a buscar essa remuneração para os professores. Mas eu também queria te propor um certo desafio, como uma advogada que trabalha tanto tempo, né, com esses professores. Eu queria te pedir se tu poderia descrever como que tu vê o professor hoje em dia. Realmente é um desafio, porque ele é uma figura inspiradora, né? Eu sempre digo que hoje eles são heróis, né? A gente sabe que com o implemento, né, das redes sociais, o aluno ele está diferente. Então, o professor ele teve que se reinventar neste mundo de dificuldades, são novos desafios e nós acreditamos que ainda nós temos um fio de esperança na humanidade em razão de nós termos os professores na sala de aula, podendo repassar conhecimento, né? E eles, assim, tão entusiasmados ainda, apesar do pouco reconhecimento, né? Da remuneração abaixo do que o merecido, mas eles são pessoas inspiradoras,
são heróis no mundo atual em que nós vivemos. Tá bom. Tati, muito obrigado por ter vindo aqui para o Diário de Vacaria. Para você que está acompanhando o nosso trabalho com um fio de esperança, um fio que acreditamos muito, né? Um fio que tem essa palavra tão forte. Hoje trouxemos até vocês essa aula toda de remuneração dos professores que a doutora Tatiane Maciel Gil Pasquete trouxe para nós, ela que é advogada, assessora jurídica do Sindicato dos Municipários aqui de Vacaria. Por que isso? Por que a gente promoveu esse assunto? Porque cada vez que a gente coloca o professor em evidência, a remuneração do professor, nós estamos dando a nossa contribuição para que toda a sociedade valorize o professor. É o professor que vai formar o médico, é o professor que vai formar o dentista, é o professor que vai formar, inclusive, outros professores. E é isso que a gente gostaria de fazer, já que a gente está no Diário de Vacaria, escrevendo as páginas, né, do que está acontecendo na nossa cidade. Cada vez que a gente valoriza um professor, a gente coloca um 10 com estrelinha lá em cima, porque a gente está falando de futuro, né? E o futuro, a gente sabe que é o que a gente mais gostaria de desejar para os nossos filhos, que seja cada vez melhor, que seja cada vez mais rico, que tenha mais desenvolvimento, e isso, sem o professor, não vai ser possível. Continue acompanhando o nosso trabalho de Diário de Vacaria. Estaremos de volta daqui a pouco com outro podcast para que você possa participar, compartilhar, curtir a nossa página. Valeu, pessoal.